Rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e vamos lá para mais um vídeo, cara. E o vídeo de hoje já vou te dar uma palhinha já. Pô, vou te falar o seguinte: fazer faculdade no Brasil tá mais barato. Isso parece uma ótima notícia, né? Mas só que talvez exista uma pergunta mais importante do que isso a ser feita. A faculdade ficou mais barata ou o diploma que ficou menos valioso? Então, vamos começar esse vídeo. Vamos lá então. Só que eu tenho que achar um lugar menos iluminado. Tipo assim, aquela luz ali tá aqui atrapalhando. Então, se eu vir mais pro canto, né? Aqui ficou melhor. Só deixa eu dar uma leve organizada. Porque eu tava tomando aquele café. E você vai ver nos vídeos anteriores que eu tava. Já devo ter tomado uns 4 copos de café hoje já. Isso é um vício que eu preciso melhorar. Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, chefia. Cara, fazer faculdade no Brasil tá ficando mais barato. E você deve perceber que, pô, então Davi, o diploma tá menos valioso. Porque pensa comigo, nos últimos anos a mensalidade caiu. Ou seja, as faculdades presenciais ficaram mais baratas. As EADs, ou seja, educação a longa distância, ficaram ainda mais baratas. E hoje tu encontra graduação online por pouco mais de R$ 200 por mês. Alguns anos atrás, isso parecia quase impossível, né? Mas por que isso está acontecendo? Muita gente vai dizer que é porque a educação ficou mais acessível e de querendo ou não isso é verdade, né? Mas existe outro motivo. A concorrência, papai. A concorrência, muita concorrência. Hoje o aluno tem dezenas de opções. Ele compra preço, ele não vai comprar qualidade assim. Se ele tiver o diploma, tá safo, não tem problema nenhum. Então, por conta dessa concorrência, por isso que ficou mais barato. Sabe quando você tá comprando aquele lanche lá na pé do seu colégio? E só tem aquela lancheria ali, a mulher vai socar a faca em você, meu amigo. Porque se tivesse concorrência, seria mais barato, seria mais em conta e caberia em todos os bolsos os valores dos lanches, dos cafés. Então você tem que saber disso. Quando tem muita concorrência, o preço é mais baixo. Quando tem pouca concorrência, quem dita o preço será a única pessoa que estará vendendo para você. Então saiba disso, fechou? Isso é lógico, mas muitas das vezes a pessoa não sabe dessa lógica. Então, querendo ou não, as faculdades elas vão competir entre si. Elas competem contra a internet inteira. E aqui entra uma mudança gigantesca. Antigamente, ter um diploma já te destacava. Pô, o maluco é doutor. Pô, bicho é foda, hein? Hoje, ter um diploma virou, tipo assim, um mínimo. O mínimo que você deve ter é algum diploma de alguma coisa. Ter um diploma virou mínimo. É igual ter uma carteira de motorista. Isso não te diferencia mais. Pô, você tem carteira. Pô, e aí, que tem? Tô tirando a minha, tipo assim, outras pessoas já têm carteira, então não tem diferencial nenhum. Agora você ser um ótimo piloto é um diferencial. Mas isso ainda não está contando. Porque querendo ou não, quando você tem uma CNH, tende-se a pensar que você é um ótimo motorista porque você passou a CNH. Entende? Então você tem que ter isso em mente. Fechou? Então, você ter a CNH, isso ajuda, mas sozinho não te diferencia. E isso explica uma coisa muito importante. Enquanto o preço da faculdade cai, o valor das habilidades práticas sobe. A comunicação, as vendas, você ser um ótimo comunicador, você saber vender, saber fazer marketing, tecnologia, inteligência artificial, criação de conteúdo. Então são habilidades práticas, são skills, são soft skills que se você tiver vai te valorizar demais. Fechou? E o mercado está pagando cada vez mais porque quem sabe desenvolver esses problemas. Não apenas por quem tem um certificado na parede. E calma, isso não significa que faculdade não vale a pena. Significa que ela deixou de ser uma garantia. Porque tem muita gente que tem faculdade, mas ela não sabe se vender, ela não sabe fazer um próprio marketing na própria habilidade que ela sabe fazer, entende? Tem uma pessoa que só é técnica, tem a pessoa que tem o próprio certificado e sabe que ela não precisa depender totalmente disso, porque as outras skills elas ajudam ela a elevar cada vez mais essa habilidade que ela tem. Ela não fica totalmente dependente desse certificado que ela tem, dessa graduação. Tanto é que eu já falei, seja generalista, ou seja, esse conteúdo tá te assombrando, meu amigo. Você sabe que você precisa ser um cara generalista, mas antes você precisa ser especialista. Porque se você
não for generalista, você nunca vai levar essa sua habilidade para um outro patamar, para fazer com que você se diferencie. Entende? Então, significa que se você só tem só sua graduação, não significa garantia nenhuma. Porque antigamente o pensamento era: vou fazer uma faculdade para conseguir um emprego. Hoje o pensamento vencedor é: vou fazer uma faculdade e desenvolver a habilidade que me torne impossível de ignorar. Entende? Vou repetir de novo. Vou fazer faculdade e desenvolver uma habilidade que me torne impossível de ignorar. Olha a diferença. Um busca papel, a outra busca competência. E talvez essa seja o maior ensinamento desse vídeo. O mercado ele não recompensa o esforço, ele recompensa o valor, ele recompensa o que você sabe fazer com o que você tem, a graduação que você tem, a habilidade que você tem, o que você consegue fazer, qual resultado você consegue gerar com essas habilidades que você tem. Então esse é o grande ensinamento desse vídeo. O mercado ele recompensa o valor, ele não recompensa o esforço. Porque fosse esforço por esforço, o pedreiro seria milionário, a professora também seria uma milionária também, porque, pô, ela é foda no que ela faz, né? Professor é professor. E o pedreiro também é muito foda e é muito esforçado também. Então, a grande lógica é: vou fazer uma faculdade e desenvolver uma habilidade que seja indispensável, que seja impossível de ser ignorado. E eu vou trabalhar de forma inteligente. Entendeu? Trabalhe duro e de forma inteligente. Nada vai ficar no seu caminho. Entendeu? Saiba que o mercado, ele quer valor. E se você recompensar com valor, irmão, ele vai te recompensar, o trabalho devolve. Se tu entregar muito valor, tu vai ganhar espaço. Se não entregar, nem o diploma do mundo consegue te salvar, cara. Porque querendo ou não, isso precisa de outras skills. E uma skill também que vai te alavancar demais é o networking. É rede de contatos. Pessoas influentes, pessoas que são mais desenroladas do que você. Então isso dita muito sobre o ambiente. Então se você não tiver no ambiente certo, não é nem sobre estar, é por não estou, eu vou sair daqui e vou conversar. É ser interessante sem ser interesseiro, irmão. Tá entendendo? Eu tô olhando pra aqui que tem um certo negócio que eu tô dando aqui uma olhada aqui, meu amigo. É o que eu tô falando pra você. É um roteiro. Mas eu faço um roteiro conjunto com a minha vivência e falo pra você. Entendeu? Tenha networking, vai te ajudar demais. E no fim das contas, a faculdade continua sendo uma ferramenta. Mas ferramenta nenhuma constrói uma casa sozinha. Uou. O que adianta você ter o melhor maquinário possível se você não sabe utilizá-lo? Tem gente que tem menos ferramentas do que você e dá mais resultado do que você, entrega mais valor do que você, entrega mais resultados do que você. Eu digo isso por conta de minhas próprias experiências. Eu e meu pai e meu irmão, a gente trabalhava muito como marido de aluguel e muitas das vezes a gente não tinha a ferramenta mais pica, a ferramenta mais top, a ferramenta mais adequada, mas a gente conseguia entregar o mesmo resultado tendo menos recurso. Por quê? Porque ninguém fazia o que a gente fazia, a gente dava um jeito, a gente resolvia o problema, a gente dava um jeito nesse problema e a gente caía para dentro, a gente fazia coisas que ninguém queria fazer. Consequentemente, a concorrência é menor porque sabíamos fazer o que precisaria ser feito, tendo os nossos recursos, tendo as próprias habilidades. Entende? A gente não dependia única e exclusivamente de uma skill, de uma habilidade. A gente era generalista. Somos, não morremos, ainda somos. Mas aí tem a questão da inovação. Você não vai... Aquilo que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. O teu sucesso do passado ela não garante o teu sucesso do futuro. Então você precisa ter isso em mente, cabeça de ovo. Então, cara, quem sabe usar as ferramentas que tem, quem constrói é a pessoa que sabe usar essa ferramenta. Nunca foi tão barato aprender. Cara, o que você tem hoje de maneira gratuita, você não precisa comprar curso nenhum. Mas aquilo que você tem gratuito hoje, você tem muito mais acesso que um rei
tinha antigamente na biblioteca dele. Você tá entendendo? Outras pessoas não tinham, a igreja não tinha, outras coisas não tinham acesso à informação que você tem hoje de maneira gratuita. Saiba utilizá-la. Não consuma tudo. Consuma, produza. Para de ser um consumista, comece a ser um criador, um produtor. É oferta e demanda. Enquanto você está consumindo, tem outra pessoa criando. A outra pessoa que está criando, ela tá ganhando sobre você de alguma forma. O mundo é de quem cria, meu amigo. Tá entendendo? O mundo é de quem realmente age. Tem poder quem age. Literalmente um livro. E faz muito sentido. Quando você começa a ler de maneira devagar, interpreta a mensagem. Quem tem poder quem age. Caraca, mano. Mas nunca foi tão importante aprender as coisas certas. Então, se tu curte esse tipo de conteúdo sobre carreira, dinheiro, desenvolvimento pessoal, negócios, cara, você tá na sociedade certa, você tá no canal certo. Eu já peço encarecidamente que você deixe seu like, até porque é de graça, só não vai cair. E essa atitude ajuda demais o meu canal. Tamo junto até depois do fim.